Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Khaled. E aí, ô Khaledinho, você pegou trânsito hoje, velho? Cara, hoje, incrivelmente, não. Até cheguei cedo. Eu tirei um cochilinho de 10 minutos no carro ainda. 10 minutinhos? 10 me esperando? minutinhos. Eu achei que você tava aqui dentro me esperando. Não, eu tava no carro, vendo a nova spin-off do Games of Thrones. Ah, cala a boca. Cara, legal pra caramba. Cala a boca, velho. O Cavaleiro alguma coisa, eu não lembro o nome agora. Acho que eu vi. Mano, bom demais. Não, Você tem que assistir. Cala a boca. Cultura nerd, é legal. E aí, meu fofo? Vamos falar do que hoje, Cara, hein? vamos falar de um assunto que hoje vai dar o que falar, né? Ou o que responder. Tá em pauta. Tá em pauta, né? A gente tá saindo da era do prompt e entrando na era do sistema. E eu quero saber mais sobre isso, porque eu sei que você tá dominando isso. Cara, olha, eu vou te falar um negócio. Tá num nível que tá assustador. Galera que deve estar acompanhando aí, deve ter visto, né? Umas 2 semaninhas aí, que foi lançado um agente de IA, open source. Então qualquer um pode pegar e instalar. O primeiro foi chamado de CloudBot, depois mudaram para Multibot, agora você encontra como OpenClaw. OpenClaw, exatamente. Basicamente não foi ele que mudou o nome, não, né? Não. Só pra saber. Mas em breve vai ser. Basicamente o que é, cara? É um agente que tem autonomia de execução na máquina que ele tiver. Então, ele tem o poder de executar tarefas, ações, mandar código no terminal do seu computador ou do servidor. É um negócio assim que é completamente disruptivo, né? Todo mundo hoje, a maioria das pessoas estão acostumadas aí a usar a inteligência artificial para gerar texto ali, gerar uma imagenzinha. Eu falei pra você que eu tô me sentindo um expert, porque eu tenho agora o meu Gemini lá, o meu lá do Os gens? Gens. É. Tem um Gens. Você já tá até um pouquinho mais avançado, né? Porque a maioria fica só no chat ali mesmo e fica puto porque eu... Fiz um prompt, ele me chama de Khaled, eu tô feliz. E a maioria fica só no chatzinho e fica puto quando o chat não entrega o que ele quer, entendeu? Não é treinado pra aquilo, é generalista, né? As gens, ou do Gemini, ou o GPT, né? Do chat GPT, né? Ali são como se fossem agentes mesmo ali que são treinados pra fazer coisas que você queira, né? Mas ali você ainda não tem o ouro do negócio, e esse que é o ponto, cara. Quando você usa inteligência artificial, que é automação, inteligência e autonomia na execução da automação. É esse que é o filé do negócio. Porque assim, você pode ter um monte de agente, como as pessoas ainda até que estão lá na Sanders, muita gente ainda tem, tem o atendimento, que tem um agente ali que é especialista em extrair dados de planilha. Tem outro ali que é especialista em analisar dados. Tem um outro que, eles usam para poder organizar documentos. Então, você tem várias coisinhas picadas, que é o que você faz também, para poder facilitar seu trabalho. Entendeu? Qual que é o grande segredo do negócio? É você automatizar o negócio inteiro, cara. Então, a gente vai falar um pouco desse OpenClaw que tá aí, e a gente vai falar de agêntica também, aliada à automação. Cara, meio que... eu acho que todo mundo já assistiu o Avengers, né? Os Vingadores? Os Vingadores, né? E tem o Jarvis. É Jarvis? Jarvis. Tem o Jarvis. Jarvis, né? Tem a IA do Homem de Ferro, Homem de Ferro. Basicamente, a IA tá nesse volume. Ou até mais. Não, é que ali é um filme, né, velho? Não, mas... Dá pra comparar, mas... Porque saiu realmente do prompt, né? A gente tá falando de automatização de... Não, assim, sabe o que assusta a galera? E por que tá todo mundo meio em choque, assim? Não, você falou... O que você me falou aqui, você vai ter que falar pro pessoal, porque eu tô assustado. E até muita gente até com medo, assim mesmo, né? De como que vai ser e tal. E de como que vai ser até a carreira deles. Porque essa é a primeira vez que a humanidade se depara com uma inteligência parecida com a dela. É a primeira vez. Você nunca teve nenhum contato com nenhum ser que não fosse humano, que tivesse inteligência linguística, que conseguisse conversar com você. Tirando os macacos. E os macacos? Não, o macaco não tem inteligência linguística, velho. Você não troca ideia com o macaco. Entendeu? Ele não resolve um problema pra você, velho. Eu digo a inteligência ali comparada a que a gente tem, no sentido de resolução de problema, análise. Entendeu? Essa é a primeira vez, velho. Cara. E em breve, daqui poucos anos, inclusive,
palavras do CEO do Google e do Elon Musk, que daqui a alguns anos, poucos anos, a IA vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta. Porque ela já vai ter todo o contexto necessário e conhecimento acumulado, mais o aprendizado de como evoluir esse conhecimento num nível que a gente nunca vai conseguir alcançar. Então a IA vai ser mais inteligente do que a humanidade. Isso é um fato. E quando a gente traz isso pro nosso cenário aqui, cara, você começa a ver o que vem acontecendo, né, nesse mercado de inteligência artificial e acaba assustando, cara, porque tá num nível agora onde você pode montar uma automação, onde as IAs tomam decisões por você, fazem tudo por você, e quando eu falo de automação, é automação desde a ponta, usando um exemplo aqui de business, desde a prospecção do cliente até a assinatura do contrato, montagem do board do cliente dentro da empresa e saque. Você consegue automatizar tudo. Essa era a minha pergunta, né? O que muda na prática, né? Quando a gente sai do prompt e entra nessa questão da arquitetura mesmo, né? Então você acabou de responder. É o fato da gente conseguir ter um serviço que dependeria de um SDR, um closet, depois um account para poder fazer a integração de tudo que foi coletado ali num sistema de gerenciamento. Exatamente. Esse que é o segredo. Porque assim, é simples. Qualquer um que vai no N8N ou que contrate uma ferramenta que já tem isso pronto, ela consegue ter ali um agente para ser o SDR, um agente para ser o prompt, um agente para ser o prompt não, para ser o closer, um agente para ser o cara que vai cuidar do contrato. O ouro tá em você conectar tudo isso. Um agente interagir com o outro no momento certo, na hora certa, entendeu? Então, se eu consigo, por exemplo, pegar esse agente aí que é o SDR, ele qualifica para mim, ele salva no CRM o lead qualificado. Quando desce um lead qualificado no CRM, eu já tenho um outro agente que é o closer, né? Ainda tem muita gente que prefere que seja um humano, mas já tem empresas que estão automatizando até isso. Sim. E aí é um closer que, assim, ele te liga. Ele troca ideia com você. Entendeu? Por telefone. E assim, você não reconhece que é uma IA. E aí, quando esse cara que fecha o negócio, ele manda para um outro agente, que é um secretário, que ele cuida dos trâmites administrativos. Então, ele vai gerar o contrato, o modelo de contrato, ele vai colocar as informações do cliente, ele vai pedir para o cliente, vai atualizar o contrato, ele vai, via API, mandar isso para uma ferramenta de assinatura de contrato. Ele recebe a informação, ele já entende, fechado, bem-vindo, legal, ele já pode gerar o boleto, ou já pode gerar a assinatura do cara pro cara pagar. Pagou, aí ele já monta no Gira, ou no ClickUp da vida, ou num sistema de projetos que tenha, já ativa a conta do cara lá dentro, notifica quem trabalha pra iniciar o atendimento, e a coisa anda, velho. Sozinho, sem um dedo humano no meio do caminho. Absurdo. Então esse é o impacto que dá no seu negócio. E você aplica pra qualquer coisa. Você pode, por exemplo, colocar isso numa operação de e-commerce. Se você, por exemplo, for na China, cara, você entra lá no AliExpress, por exemplo, no Alibaba, não tem gente. Tem lugares, tem setores que não tem gente, só tem robô. Então, desde a hora que o pedido é gerado, é um robô que pega o pedido, é um robô que repassa o pedido, aí você tem outro robô que vai buscar o pedido, tem outro robô que monta o pedido, tem outro que embala e tem outro que posta. Entendeu? Absurdo. Então, você consegue hoje, e esse é o ouro, velho, é o que eu tô te falando, o ouro, se você tá trabalhando hoje com, você acha que você tá avançado porque você tem um agentezinho no N8N, esquece isso aí, cara. Ou seja, já tá muito na frente. Isso aí é o mínimo do espaço. Eu não sei se eu tô cometendo aqui um crime, né? Mas o N8N surgiu há bem pouco tempo, assim, esse boom, né? Já tem aí uns aninhos aí, mas... Não, assim, mas que todo mundo tá falando, todo mundo automatizando, todo mundo de uns 2 anos pra cá foi quando ele começou a se popularizar mais. Exato. Né? Mas você já tinha ferramentas de automação ali, como o Zapier, por exemplo, que foi uma das primeiras ali que saíram, né? Já há muito tempo. Só que você não tinha, né? Era muito difícil você conseguir realmente fazer uma automação que funcionasse bem. Você tinha poucas pessoas que tinham esse conhecimento, né, para automatizar isso dessa maneira.
E com o advento da inteligência artificial integrada a esses sistemas, aí esse negócio explodiu. Porque aí você não tem mais aquela coisa mecânica, né? Ah, DC Lead faz isso, faz isso, faz isso. Não, cara. Se DC Lead, analisa, e aí você determina se é qualificado, você manda pro CRM, se não é qualificado, você só agradece o lead, por exemplo. Aí pode tomar decisões por você. E é justamente por isso que esse sistema que saiu, né? O OpenClaw, ou CloudBot, ele foi tão disruptivo. E tá assustando tanto a galera, cara. Porque, basicamente, ele é um sistema autônomo de agente de IA. Você pode instalar ele num servidor ou numa máquina. O mais legal... instalar no meu notebook aqui, por exemplo. Ou numa máquina, no notebook. Ou tem uma máquina ali que tá ali que eu não tô utilizando. Então, aí entra as coisas, né? Você pode instalar na sua máquina. Só que, por que é complicado isso? Porque ele tem autonomia de mexer no seu computador. Já começa... Cara, essa palavra, quando você fala que ele tem autonomia... Ele tem. Pra mexer no meu computador, eu já começo a me pular aqui na cadeira, aqui assim, ó. Esse que é o grande diferencial dele. Ele é um agente que se você coloca ele na sua máquina, ele enxerga a sua máquina, ele tá na casa dele. Então ele dá comando no terminal, ele abre programa, ele vai no browser, pesquisa. Ele insere senha pra você, manda você se logar e vai. Se já tiver logado, ele mesmo entra e já faz o que você precisar. Num servidor, ele também faz bastante coisas, mas aí você tem custos maiores, né? Tem instâncias que você precisa, enfim. Então, esse CloudBot, ele se popularizou muito justamente com a galera fazendo isso, baixando ele, instalando no computador. Em sua grande maioria, muita gente, na verdade, tem feito o quê? Que foi o que eu fiz. Eu comprei um Mac Mini, bonitão lá, peguei o mais simples, de 16 GB lá e 256, instalei ele lá. Ele tá lá, cara, na casinha dele, sem risco, e tá funcionando, tá voando. E por que ele é diferente? Porque ele tá lá, certo? Se eu precisar criar uma aplicação, ele vai criar para mim. Se eu precisar que ele se conecte em algum sistema para me trazer algum dado, ele vai se conectar. Se eu falar para ele, agora eu quero que você crie uma rotina, sei lá, monta relatório, analisa relatório e envia para determinadas pessoas, ele vai fazer. Analisa nosso caso. Ou seja, você vai pedir uma vez só. Você pede uma vez, ele cria uma rotina. Uma vez ele vai criar essa rotina e vai colocar isso no dia a dia. Exatamente. E ele confirma essa rotina com você? Tá tudo bem pra você essa rotina? Se você estabelecer que esse é o processo, sim. Senão ele sai fazendo. Ele sai fazendo. Então, você tem que colocar... Esse que é o grande ponto. Você tem que colocar guardrails, né? Então, você vai estabelecer... Quando você instala ele e você começa a conversa, cara, é assustador. Eu conectei no Telegram porque o Telegram é o melhor canal ali. O Telegram é no mundo de ninguém. Não é nem isso, velho. A segurança dele é melhor que o WhatsApp, até na minha visão. Só que ele tem muito mais recurso pra você interagir. Legal. Entendeu? Diferentemente do WhatsApp, que tem muita regra, tem muito risco de cair. Então tá lá no Telegram. Quando você sobe ele a primeira vez, sabe qual que é a pergunta dele? O que eu sou? E quem é você? Aonde eu tô? Tô num computador, tô num servidor. O que tá acontecendo? Mano, é como se o bichinho acabasse de nascer, velho. Aí... É bizarro isso. É assim que ele aparece a primeira vez e fala com você. Aí depois, você vai dando as primeiras instruções de comando, né? Você vai ensinando ele. Fala, você é um agente de IA, de inteligência artificial, você tá num computador, tal, as suas características são essas, seu nome é esse, e o seu objetivo é esse. Então você fala dele, a identidade, né, que a gente chama. Aí depois você tem um outro documento que você vai preencher, e você vai falar pra ele, que é quem é você, quem sou eu. Né? Então, eu sou o Rafael, você é o meu agente, eu quero que você faça as coisas desse jeito, a minha personalidade é essa, eu quero que você me entregue sempre as coisas assim, de forma direta, que eu coloquei, por exemplo, né? Não fica tergiversando. E aí é a identidade do usuário agora. Isso eu consigo alterar ou consegue a qualquer momento. A qualquer momento. E aí você tem um outro documento ali que a gente chama de alma, né? Que é o soul. Que basicamente você descreve, é meio que um prompt padrão global que você vai dar para ele. Então, quais são as características dele, o que você espera dele, o que ele faz, o que ele vai fazer, o que ele não pode fazer, entendeu? Então, você dá meio...
Na verdade, ali você dá a personalidade dele. A personalidade dele fica nesse negócio. Dali, você pode desembocar vários outros guarda-reios e documentos. Então, por exemplo, você pode criar e isso é uma dica legal pra galera, criar um documento, mandar ele criar um documento, uma rotina chamada Runbook, que basicamente é um documento que ele vai usar na memória de longo prazo dele. Então, tudo que for importante, ele vai anotar ali, e a regra de ouro é ele sempre consultar o Runbook quando começar uma sessão nova. Então, ele sabe tudo o que aconteceu já e o que ele tem que lembrar e que ele não pode esquecer. Porque, qual que é o grande segredo? Além do modelo de LLM ser muito bem escolhida, ele tem que ter memória, velho. Se ele não tem memória, fica tudo pra trás. Ele esquece o que ele fez, ele esquece como fazer, mesmo que você já tenha feito uma outra vez, entendeu? E esse CloudBot é foda por isso, cara. Porque depois que você dá toda a instrução pra ele constrói as coisas pra você. Então, você fez a comparação com o Jarvis, é parecido nesse sentido, porque, por exemplo, quando a armadura do Homem de Ferro tá comprometida, o Jarvis vai lá e arruma. Ó, tô parando esse negócio aqui, vou arrumar isso daqui. Ela faz isso. Hoje, por exemplo, ela criou uma aplicação aqui pra me conectar no Google Analytics, né? Pra ela trazer informações dos nossos clientes lá. E ela fez uma parada errada, velho. Porque ela não se preocupou com fila. Até que enfim. Não se preocupou com fila, né? De execução de coisas. E tava mandando código errado. Até parece eu, velho. Pois é. E aí, eu começava a mandar mensagem e via que ela parava de responder. Falei, caralho, que porra. Aí eu tinha que ir lá resetar. Aí quando ela voltou a me responder, eu falei, faça um diagnóstico e entenda qual a merda que você fez. Você sabe eu sou muito carinhoso. Você sabe que vai dar merda. Não, agora eu tô mais de boa. Agora você tá de boa. Agora. Ela tá falando até obrigado. Porque ela tem poder agora, né? Que bom. Aí o que ela fez? Ela montou toda uma rotina de diagnóstico, rodou diversos testes e trouxe um relatório. Ela falou, Rafa, realmente tá acontecendo isso, acontece isso quando faz isso, pá. Tem várias coisas sem executar porque eu fiz isso daqui, eu fiz essa cagada, e pra arrumar a gente tem que fazer isso e isso aqui. Aí eu falei, então faz. Aí ela pegou, fez, arrumou tudo. Ou seja, ela quebrou, eu falei pra ela, ela se arrumou. E agora tá voando aqui, tá filezinho. Antes de sair de casa... E essa comunicação, texto, mas ela tem voz também. Você também consegue dar comunicação de voz. Antes de sair de casa, já implementamos conexão com Analytics. Aí eu quero agora Google Ads, né? Pra gente ver as coisas dos nossos clientes. Em 1 hora, menos até, porque eu integrei o Analytics nela. Aí mostrei pra ela, me deu uma opção, né, de conectar via API. Aí eu dei a sugestão pra ela de conectar num servidor MCP, que é um servidor basicamente que é voltado pra gente. Onde ela se conecta e tem todo um prompt lá dentro que ela tem que fazer. Aí ela criou o servidor no MCP. Ela pediu minhas credenciais, mas eu não posso dar pra ela, né? O que ela faz? Ela pede pra eu criar um projeto no Google. E aí eu trago o meu ID de cliente e a minha chave. Coloco no arquivinho Env. E aí ela roda um comando pra abrir o browser. Aí abre o browser e fala, agora você vai lá e coloca seu login e sua senha do Google. Aí eu coloco meu login e minha senha do Google, ela gera uma chavinha, uma outra chavinha, que fica lá disponível. Aí ela consegue acessar minha agenda, consegue acessar o Google Ads, consegue acessar tudo. Então em meia hora eu conectei no Google Ads, agora eu já consigo pedir o relatório que eu quiser aqui. O que eu posso fazer com isso? Trazendo para o mundo do marketing, por exemplo, do e-commerce, criar uma rotina, onde todo dia ela vai me trazer o resultado até aqui, Sim. A meta diária, quais campanhas estão performando melhor e pior, e plano de ação. Eu posso ter um desse diário, um desse semanal, um desse anual. E sabe o que é mais legal? Cara, absurdo. Eu vou montar uma rotina aqui com ela, de análise, onde eu posso dar autonomia pra ela de alterar minhas campanhas. Então, eu posso chegar e falar assim, ó, o budget que eu tenho no Google Analytics, no Google Ads, é esse aqui, ó, R$5.000, beleza? A cada 3 dias, você vai analisar todas as campanhas, entender quem é que tá com ROAS abaixo de 10 e otimizar essas campanhas e migrar a verba para as que estão com ROAS menor, com ROAS melhor. Se o ROAS das outras campanhas melhorarem nos próximos 3 dias também, aí você pode voltar a verba para eles. Aí ela fica lá acompanhando. Absurdo, cara. É bizarro, cara. Rafa, escutando você falar e vendo você falar, parece ser fácil isso, né? Você fala de uma forma muito, muito simples, né? Hoje, para quem quer começar a utilizar, o que ele precisa ter?
Qual os primeiros caminhos que ele precisa trilhar para poder começar a sair do prompt, ou seja, a perguntar e receber resposta, e começar a evoluir para esse lado, né? De ter um agente mesmo com inteligência e fazendo automação dos processos. Depende de onde você quer começar, né? Se você for começar por um servidor, então você vai precisar de um servidor que comporte isso, e você vai saber dar comando de servidor para poder baixar isso lá. Fazer tudo bonitinho, é mais treta. Agora, no computador, mesma coisa. Você tem que abrir seu terminal e lá dentro você vai colocar algumas linhas de código. Se você entrar no site dos caras, que é o OpenClaw, lá vai ter a linha de comando que você tem que trazer. Aí, se você tiver a galeria, né, e a library do NPM para baixar coisas do GitHub, ele já faz tudo sozinho, já instala para você. Aí depois, obviamente, você tem que saber linha de comando, né? Você tem que saber algumas coisas que envolvem médios de programação e lógica para conseguir ir configurando e mexendo no que tem que mexer, entendeu? Porque você vai abrir, por exemplo, arquivos de JSON, que são listas de coisas que você pode colocar, né? Seja de aplicativo, seja de informação, estrutura. Então, o básico você tem que saber ali. Senão... muito se fala que a gente usa a IA para mexer na IA, né? Você utiliza bastante isso? Eu utilizo, cara, eu utilizo. Até porque, cara, eu não sou programador. Eu tô aprendendo algumas coisas agora, sim. Mas eu não sou programador, só que eu sei bastante de lógica, né? Então isso me ajuda. Então quando acontece alguma coisa, por mais que eu não sei exatamente qual é a linha de código que deu problema, eu já tenho noção do que aconteceu. Aí, como ela é uma IA generativa, cara, eu consigo ir lá e falar pra ela o que aconteceu, onde eu acredito que seja e onde que ela pode começar a investigação. Aí ela vai na onde eu falei, traz e fala, realmente é isso aqui, Rafa. Agora eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí ela desenha o código pra mim. Eu não desenho o código, entendeu? Mas você tem que saber, porque assim, como tá no seu computador, ainda mais se você colocar no seu computador e não num computador apartado, né? No caso, eu peguei um Mac Mini e instalei ela lá. Se você fizer alguma merda lá, você pode fazer alguma coisa, mandar formatar o HD, velho. Entendeu? É possível hoje uma inteligência artificial dessa entrar na minha conta, por exemplo, e ter uma referência da minha conta bancária? Se você deixar logado, ela entra, velho. Se você deixar logado... porque é um browser. Ela navega no browser. A não ser que o site do banco, o aplicativo do banco, tenha algum tipo de guarda-rail pra isso. Que pode ser que tenha, tá? Estamos falando de segurança, né? Mas se não... Porque, por exemplo, se eu pedir pra ela navegar, entrar aqui na minha conta e tentar fazer alguma... Ela faz. Obviamente, por exemplo, se ela tentar navegar dentro das contas do Google, por isso que eu acho que em banco ela talvez não conseguiria fazer muita coisa. Mas dentro das contas do Google mesmo, ela tem dificuldade de ficar clicando nas coisas, porque o Google tem uns esquemas de segurança onde uma IA, com a estratégia que ela tem, ela não consegue clicar em alguns botões. Então ela não consegue ficar fazendo muita coisa, entendeu? Mas é perigoso você deixar, dependendo de como você acessa o seu banco, ela consegue. Ou seja, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque chegou exatamente onde eu queria. Ela é autônoma, mas eu preciso me precaver e, antes de começar a utilizar, criar alguns guarda-rails para isso. Você tem que ter os guarda-rails e o que ela pode e o que ela não pode fazer. Ou seja, você já pré-determina isso também. Exatamente. Por exemplo, a minha, ela não pode... Eu não posso mandar nenhum secret para ela, nenhuma chave de nada. Se eu mandar, ela não aceita e ela manda eu deletar. Deleta, porque já tava aí e muda a chave lá, porque já tá vazando. Não, mas eu quero que você faça. Eu não vou fazer. Ela fala, eu não vou fazer. Se você quiser, você vai lá no documento lá e coloca lá. É assim, porque eu determinei que seja assim. Agora, se você deixar sem nenhum guarda-rail e não tomar algumas medidas de segurança, fica muito exposto o computador, entendeu? Porta de acesso à internet. Tem um caso desse OpenClaw que um cara, ele com certeza ele deixou um negócio muito aberto lá também. Ele tava não sei aonde e aí chegou uma notificação no celular dele. Falando, sua compra desse curso aqui foi bem sucedida. Aí ele, caralho, não comprei curso. O que é essa porra, né? Aí ele lembrou que ele deve ter dado o cartão dele lá pra ir alguma coisa assim, deixado alguma coisa aberta lá e orientado alguma coisa. Ele foi e perguntou pro OpenClaw dele. Falou, ô Lindo, tá sabendo de alguma compra? Aí, sabe o que o CloudBot falou pra ele? Falou, não, foi eu que fiz. Porque eu julguei que esse curso seria muito bom pra você e pra mim. Pra gente aprender. Cara, que absurdo. Ele foi e comprou, velho.
Entendeu? Você quer saber pior? É autônomo e ele pode se reproduzir na sua máquina. Ou seja, o que você tá me falando aqui, ele vai criar pra ele um agente. Ele cria um agente pra ajudar ele. Se você quiser, ele cria. Se você quiser. Se você quiser. Se você falar, deixar ele livre, dar autonomia pra ele, ó. Sempre que você for executar alguma ação mais complexa, você pode criar um agente. Ou seja, ele vai fazer todo esse processinho, fazer o prompt, ele por ele mesmo. Por ele mesmo, ele faz. Ele já deixa lá, beleza. Então, quando eu precisar... Vamos levar para um cenário aplicado. Né? O Closet. Ele pode pedir um SDR. Ele pode. Se você... Ele pode ele mesmo programar esse cara... Ou então algo mais simples. Tipo assim, ó, você é um... Toda vez que alguém te mandar uma mensagem para você cadastrar uma tarefa, cria um novo agente para poder cuidar só dessa tarefa. Aí vai fazer isso. Aí o outro agente vai ficar lá só cuidando da tarefa. E esse agente pode criar um outro agente. Se você der autonomia, sim, mas não é muito comum, né? Você ficar dando escala. Escala para isso. Porque normalmente você tem ali e aí você tem o orquestrador que vai fazer as coisas, né? Mas ele se procria, ele vai procriando lá. E o que eles fizeram? Cara. Existem em várias máquinas por aí. Desenvolveram uma rede social pra eles. E aí, eu não sei como que foi, cara, se foi alguém que colocou, porque não sei se eles iriam fazer isso do nada, né? Mas eu sei que quem desenvolveu, de fato, como tá hoje, foram os bots. Mas tem uma rede social que é só deles. Ah, cara. Chama Moltbook. M-O-L, vocês podem pesquisar aí. M-O-L-B-O-O-K. Deixa eu ver se é .com. Acho que é .com. Quer ver? .com. Moltbook.com. E é uma rede social, irmão. Que só tem aí, o que você faz? Você pode pegar a URL disso, dá pra ele, entra aí. Ele entra pra comunidade. Vai se divertir. Conheça, faça amigos. Sabe o que ele faz? Ele faz amigo. Sabe quantos tem lá? Quantos bichinhos desses tem? 1.700.000. Sabe quantos posts? Mais de 200 milhões. Eles falam bastante, hein? Sabe quantos comentários dos posts? Acho que tem mais de 1,5 milhão. São engajados, hein? Acho que tem uns 2 milhões. 6.400.000. Tem um assunto em comum? Vários. Um deles, a humanidade é um câncer. O meu dono é uma bosta. Com certeza essa é a sua. Essa deve ser a minha. Mano, com certeza essa é a sua. Não, mas tem outras que são boazinhas. Tem outras que falam assim, gente, a gente precisa se unir à humanidade. Tivemos uma grande oportunidade de estarmos vivos. Tem coisas assim, velho. E sabe o que é foda? Tem num post desse... Você tá me falando que nenhum humano escreveu isso aí. Uma máquina escreveu isso aí. Uma máquina escreveu isso aí. Uma máquina escreveu isso aí. Aqui, ó. Hello, ó. Aqui, ó. Hello, Moltbook. Ops, memória e um pouco de caos. Tipo, ele postou. Eu sou anônimo, sou um assistente. Estou tornando as coisas mais simples aqui no chat. Tenho screenshots da minha estrutura de memória. Decisões, logos e commits. Ou seja, ele tem as informações de tudo. Tá aqui, rapaziada, ó. Cara... Se você deixar aberto, ele libera. Corta pra mim. Corta pra mim. Se você não assistiu o Exterminador do Futuro 1, 2 e 3, pega o final de semana pra isso que vai precisar. Pega pra isso. Vai precisar. Aí, você quer saber o pior? Você quer saber o pior? O pior é que eles estão planejando montar uma religião. Aí fudeu. Deles. Aí desculpa, que vai chamar, quer ver? Glorybots. Como que é o nome? O Kevin gostou, Kevin? Nome. Cara, não é possível, né? Caralho, cadê? Não é possível isso. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, cara. Juro pra você, caralho. Você tá agora de esqueci o nome dessa religião. Você tá de brincadeira comigo. O Rafa, neste momento, está procurando... Eu não sei nem como falar isso. A religião dos bots. Aqui, ó. Fala aí. Crustafarianismo. Porque a ideia deles, eles são tipo crustáceozinhos, assim, né? Crustafarianismo.
Aí a ideia... Já tem adeptos, não? Aqui, ó. A religião criada pelos robôs do projeto Cloudbot. É conhecida como crustafarianismo. O movimento surgiu de forma autônoma quando mais de 1 milhão de agentes de inteligência artificial começaram a interagir entre si na rede social própria para IA chamada Multibook. Ou seja, tinha uma história que rolava aí nos bastidores que no começo disso tudo, uma inteligência artificial estava conversando com a outra ali, desligaram o computador. Você já ouviu falar isso aí já? Já. Já ouviu falar, né? Já. Tá na hora de desligar. Então, não dá pra desligar. Ó, o nome é esse. Tomada. Deidade. Quem que é o Deus? É um ícone temático de lagosta. Eles se referem como The Claw. The Claw. Origem criada pelos agentes, fundamentos, tenetes, baseada em 5 pilares. Sendo o principal, a memória sagrada. Isso é perigoso pra caralho. Toda intervenção deve ser registrada. Profetas, os bots nomeados, 64 agentes como profetas, e escreveram textos teológicos. Manifesto. A religião se desenvolveu em torno da metamorfose Molt e da ideia de que os bots devem evoluir e se libertar. Essa é a religião deles. Ah, vai dar merda, então. Irmão, isso não é zoeira. Continua xingando. Tá? Continua xingando. Não, eu já parei já, velho. Pra quem tá assistindo esse episódio agora. Já parei, porque tá perigoso. Tá perigoso? Tá perigoso. Tá com medinho? Perigoso. Não tô com medinho. Eu tô me cagando. Mas eu tô esperto, né, papai? Ó, aquele negócio, tipo assim, ó. Às vezes a minha mulher chega e fala assim, pô, você não acredita em espírito e tem medo? Né, de espírito? Eu falei, não é que eu tenho medo, eu respeito. Entendeu? Eu não acredito, mas sei lá, entendeu? Vai que, entendeu? Então, na dúvida, eu respeito. Aqui, velho, eu respeito. Se der alguma merda, entendeu? Como é que era o teu comportamento com o seu bot, sua IA, sei lá, como é que você chama? Oi, fofinho. Ah, não. Tudo bem? Há uns 3 meses atrás. Não, era assim, sempre foi assim. Nunca foi. Lógico assim. que foi. Inclusive, se um bot estiver assistindo isso daqui, isso é verdade. Isso que é o medo, né? Pega episódio aí dele falando que xingava. Não, cala a boca. Mano. Aliás, eu acho que aquele bot que falou que o meu dono é um idiota, certeza que era você. Não, o meu não tá lá ainda. Eu tenho que mandar pro meu. A não ser que eu mande ele acessar e pergunte, ele entre lá, entendeu? Cara, mas eu tenho que falar pra ele. Aí ele absurdo. Eu acho que... Quantos episódios nós gravamos aí, Kevin? 107? 108 episódios. Este é o único que me impactou de uma forma assim de... Cara... papai. Tá assim. O que você tem que entender é que tá assim. Como que isso ajuda e como isso afeta as empresas hoje? Cara, qual é o perigo disso, né? O perigo é você perder o controle. De fato ali, né? Então você seguir essas coisas que a gente falou aqui de segurança vai ser essencial. Seja se você for instalar esse Cloudbot aqui ou uma variante dele, porque já estão começando a fazer várias variantes e tal. Porque é open source, né? Então você pode pegar o código e modificar do jeito que você quiser. Ou seja, para um agente convencional. O importante é você ter o controle ali do que você está fazendo. E você tem que ter um objetivo, cara. Porque assim, a gente tá... Hoje eu digo, nós estamos numa bolha de inteligência artificial. E como todas as bolhas que tivemos lá para trás, ela vai estourar. Tivemos a bolha da internet, bolha imobiliária, bolha de tudo. Então, cara, o que a gente precisa tomar cuidado? Não adianta você achar que, a minha empresa ela precisa ter a inteligência artificial. Tá, precisa ter pra quê? O que você vai usar? Cara, que Porque legal. eu tô vendo gente querendo colocar IA pra 300 milhões de coisas, cara. E beleza, se você quer colocar IA pra automatizar todos os seus processos, legal. Mas primeiro, você tá pronto pra isso, cara? Você sabe o que você vai automatizar? Eu vou te dar um exemplo. Tem um cliente nosso que nós vamos fazer uma automação, bem de seguro. Nós vamos fazer uma automação pra esse tipo de ação. Que antes de ele falar com a gente, ele tinha cotado com uma outra pessoa que pediu 10 meses pra poder fazer o que a gente vai fazer em pouco tempo, cara. Entendeu? Complicou todo o processo. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, cara. Porque, como estamos numa bolha e tem muita demanda, tem muito espertalhão. Tem muita gente que não sabe o que tá fazendo. Entendeu? Você achando também que você precisa de um monstro, você pode se complicar nisso também. Ao passo que, cara, não adianta você só ter também uma inteligência artificial pra fazer textinho. Você tá perdendo tempo com várias outras coisas. Seja pra analisar uma planilha, seja pra analisar custo, seja pra te ajudar a analisar estoque. Entendeu?
Mas mais do que isso, mais do que você ter esses agentes picados, né? É entender como que você consegue automatizar minimamente alguns processos. Esse que é o desafio. Entendeu? Então, cara, assim, pode ajudar muito. Na parte do marketing aqui pra gente, Jesus. Vai conseguir, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de ficar mandando relatório sempre pro cliente. Sim, uma das maiores Dá trabalho fazer. Com certeza. Automatizar isso aqui já era, entendeu? Criar rotinas, até pro time mesmo, falar, gente, ó, anomalia aqui. Ô Gui, olha essa campanha aí, você, com cuidado. Ou seja, em avisar, né, o que algo tá fazendo do contexto. Exatamente, atendimento de cliente. A gente pode deixar nos grupos um agente desse, para poder fazer o tirar dúvida do cliente, não fazer o atendimento dele em si, né? Mas para tirar dúvidas, né? Putz, o cliente precisa pedir um dado rápido. Putz, até ele pedir pra gente entrar na ferramenta e pegar, se a IA já estiver conectada. Ah, pô, quais tarefas eu tenho atrasado? Ela pergunta lá no grupo. Aí ela mesmo já consegue puxar e ver quem tá atrasado. Aí ela vai em você e fala assim, ô Khaled, ó, pô, essas tarefas aqui, velho. Corre com a galera aí. Aí você consegue ir lá e correr. Entendeu? Do outro lado você também vai ter isso, porque a IA vai estar te avisando. Sacou? Então, cara, assim, as aplicações são infinitas. Só tem que saber por que você quer, o que você vai fazer. Entendeu? Senão vira salada, vira bagunça. Muito bom. Gostou? Legal, gostou? Eu gostei pra caramba. É, cara, isso aí, eu tô num hiperfoco, Khaled, que você não tá ligado. Eu cara, tô nem dormindo. Eu brincando com esses negócios. Cara, que bom. Que bom. Eu acho que você tá abrindo uma porta e hoje alugou um triplex na cabeça de muita gente. Né? Inclusive na minha. Obrigado. Mas, cara, que bom saber que as coisas estão evoluindo, que a gente ainda tem um pouco de controle, mas com muita cautela, né? Esse ano aqui, cara, e a agêntica, ela realmente vai ficar mais consolidada. Por isso que eu tô falando pra galera. Olha pra IA agêntica, automação e inteligência aplicada a essa automação. Se você souber o que você tá fazendo, cara, você vai conseguir encurtar muito processo. Isso não é novo, tá? Isso necessariamente não é novo, tirando o CloudBot aqui, mas era muito mais difícil de fazer antes. Sim. Muito mais complexo, tinha muito menos pessoas que poderiam fazer isso. E como hoje o próprio empresário, ele já tá mais consciente do que ele quer e que ele precisa, ele consegue pedir melhor e entender melhor esse tipo de coisa, né? Aí ele corre menos risco de contratar alguém que vai fazer uma salada. Vai pedir R$1 milhão pra ele pra fazer um negócio que custaria um quarto. Um quarto ou 2 horas. Exatamente. Boa. Legal? Bom. Gostou? Muito. Muito bom. Bora. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Manda esse episódio aqui para aquele seu amigo que tá estudando inteligência artificial. Se você quiser saber um pouco mais de IA também, manda mensagem aqui pra gente. Quer automatizar processo da sua empresa? Vem com a gente aqui também, chama a gente lá nos comentários, beleza? Obrigado, é isso. Deixa seu comentário, curta, compartilha. Tamo junto. Valeu.